Isso abalou o mundo. A Ucrânia liberta a Transnistria, a Moldávia rompe para sempre as algemas de Putin. Zaluzhny retorna a Kyiv. O antigo comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia vai receber o que todos estão comentando. Refinarias russas explodiram em chamas de fúria. O hotel está fechado. Choque. Putin foi humilhado diante de Kyiv. Isso aconteceu durante as negociações. O Kremlin está finalmente perdendo poder. Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Budanov fez uma declaração explosiva. As Forças Armadas da Ucrânia planejam entrar na Transnistria. A linha de frente está se desenrolando neste exato momento. O Kremlin ficou atordoado com esse passo. A Moldávia finalmente tomou coragem. A mudança total das regras do jogo, ao que parece, agora não é mais comandada por Putin. A hora do acerto de contas chegou. O punho da vingança está prestes a desferir o golpe final. Você precisa ser o primeiro a ouvir esses detalhes chocantes. A Ucrânia pode resolver a questão da Transnistria se quiser, e pode resolver de forma radical. Foi o que declarou o chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov. Eles formam seu grupo e para eles está tudo bem. Isso poderia representar uma ameaça maior para nós. Mas não, e podemos resolver esse problema se o enfrentarmos. Decida radicalmente, mas isso é para depois. É mesmo necessário fazer isso? É aqui que começam as questões geopolíticas. Mas à pergunta se vale a pena fazer isso, respondeu ao seu estilo. Disse que prefere não responder. O governo oficial de Chisinau já afirmou várias vezes que vê a solução do problema apenas pela via diplomática. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, insistiu repetidamente em uma solução pacífica para a situação na Transnistria. Mas todas essas tentativas são em vão e esperar que tudo se resolva sozinho também não é o caminho, na opinião de Budanov. Por si só, isso não vai deixar de existir. E quais seriam os pré-requisitos para isso? Novamente, se estamos falando sobre a questão da Transnistria, querendo ou não, temos que comparar então a Moldávia com a Federação Russa e suas forças entre si. Então eles têm essa força? Não tem força, então a Moldávia continua esperado. Mas o enclave continua sendo uma fonte de influência russa e uma ameaça potencial para a Ucrânia, em particular. Atualmente, as conversas sobre a Transnistria se intensificaram após um ataque massivo à vila de Mayak, onde passa uma ponte-chave que conecta com as regiões do sul da província de Odessa. No dia 18 de dezembro, a travessia foi danificada. Após os ataques à ponte sobre a Baía e, posteriormente, o fechamento forçado da estrada, o caminho por Mayak era o único que ligava Odessa ao sul da região. A distância da cidade até Mayak pela estrada direta é de quase 40 quilômetros, e a distância de Mayak até a Transnistria é de cerca de 30 quilômetros, diretamente. Dessa forma, eles estão tentando isolar toda a parte oeste da região de Odessa das comunicações de transporte. Isso inclui o acesso à logística no Danúbio. O ataque à ponte causou alarme. Além disso, devido aos alertas da Direção Principal de Inteligência, a Rússia está intensificando urgentemente suas atividades na Transnistria. O objetivo deles é criar mais um ponto de tensão e desviar as forças ucranianas de outras direções. Parece uma situação pouco favorável, mas aqui vale lembrar o tamanho do contingente no enclave. Segundo especialistas, o número de voluntários russos na Transnistria é de cerca de 1.200 a 1.700 pessoas. Na Rússia, atualmente, não há possibilidade de realizar uma operação naval nem uma operação terrestre. Então, tudo isso é apenas uma operação de informação e desinformação. Claro, isso é reforçado por ataques aéreos. Mas, obviamente, não se pode tratar isso como algo seguro. Além da esperada operação de informação e desinformação, também pode haver a infiltração de grupos de sabotagem e reconhecimento no território da Ucrânia. Provocações são possíveis. Existem certos riscos e desafios, claro, principalmente provocações. Porque a filial do FSB em Tiraspol, claro, não está dormindo, eles estão trabalhando lá. Mas, novamente, resta saber quão eficazes são e o que realmente podem garantir por lá. O envio de grupos de sabotagem e reconhecimento para o nosso lado, nós entendemos perfeitamente onde eles vão acabar e como isso vai acontecer. Claro, eu acho que no Kremlin estão considerando possibilidades de provocação para influenciar emocionalmente a população local que vive ao longo da fronteira com a chamada Transnistria. Claro, isso pode acontecer, mas também haverá uma resposta das forças de defesa nessa direção. E será dura e adequada. Após o já mencionado ataque aos faróis, existia a ameaça de uma catástrofe humanitária, mas ela foi evitada. Após os ataques, Ucrânia e Moldávia rapidamente chegaram a um acordo sobre rotas alternativas de conexão para o sul da região de Odessa. Mas isso não foi necessário.
A Ucrânia conseguiu restabelecer o tráfego em suas próprias estradas. Quanto à Transnistria, agora a Moldávia está desenvolvendo um plano de unificação do país em conjunto com a UE e os Estados Unidos. Os detalhes desse plano não são divulgados e o governo oficial de Chisinau diz que está trabalhando em uma estratégia e um roteiro para a reintegração. Mas não podem falar sobre isso, pois têm medo de prejudicar o processo. Isso acabou de ser anunciado. Zaluzhny retorna à Ucrânia. Choque, os meios de comunicação explodiram em especulações. O antigo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia em Kiev receberá um cargo de alto escalão. O próximo chefe de Estado foi eleito. Isso não pode mais ser escondido. A primeira reação do próprio Valery Zaluzhny comoveu os ucranianos. Será que começou mesmo? Fique por dentro em primeira mão. O embaixador da Ucrânia no Reino Unido e ex-comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, está se preparando para deixar o cargo no início de janeiro. Supostamente, algumas semanas atrás, ele expressou seu desejo de renunciar ao presidente Zelensky. E foi nessa época que ele publicou seu post enigmático com a legenda: "Em casa é sempre melhor". A informação que apareceu na mídia de que Zaluzhny pode deixar voluntariamente o cargo de embaixador no Reino Unido pode estar relacionada. Inclusive, pode estar ligada ao início de um processo político na Ucrânia. Embora os representantes de Zaluzhny já tenham desmentido as informações em torno do embaixador, há vários meses circula uma enorme quantidade de boatos. Por exemplo, dizem que ele está se preparando para participar de possíveis eleições presidenciais. Aliás, esses boatos também já foram desmentidos várias vezes para o Zaluzhny. Eu não reconheço nenhuma ideia de realizar eleições durante a guerra. Qualquer pessoa que receba uma proposta, supostamente em meu nome, para se envolver em qualquer processo por meio de qualquer organização, deve informar as autoridades competentes sobre isso. Eu não crio nem comitês nem partidos e, por princípio, eu não tenho nenhuma ligação com qualquer força política. Se Zaluzhny vai querer participar desta corrida política, até o fim não está muito claro. Mas, do ponto de vista da tecnologia política, claro, isso faria sentido, porque ele, novamente, tem um grande reconhecimento. Isso mesmo, considerando que os sociólogos o colocam em primeiro lugar da maioria dos rankings. Eu confirmo que o nível de confiança no Zaluzhny é muito alto e continua assim. Sim, diminuiu depois que ele deixou o cargo, mas ele continua sendo uma pessoa popular. E as entrevistas dele, quando você lê, olha, chega a dar vontade de chorar, porque é tão, sabe, aquele ucraniano sincero, tão bacana. E essa imagem, eu não acho que isso tenha sido criado artificialmente por ele mesmo, pelo Zaluzhny, ou por algum marqueteiro político. Tudo que é artificial acaba caindo por terra. Além disso, surgiram rumores de que também ofereceram ao Zaluzhny os cargos de primeiro-ministro e chefe do gabinete do presidente. O Zelensky poderia ter oferecido alguma coisa para ele na Ucrânia. Claro que poderia. Ainda mais publicamente. Zelensky nem fez muita questão de esconder isso. Houve consultas, ele conversou com pessoas, com candidatos ao cargo de chefe do gabinete do presidente, para esse cargo. Sobre o cargo de primeiro-ministro, provavelmente antes da nomeação de Sviridenko, falava-se sobre Zaluzhny, porque o país está em guerra, passando para uma economia de guerra. Mas, por enquanto, segundo representantes de Zaluzhny, ele permanece no cargo de embaixador. Especialistas observam que ele está lidando muito bem com suas tarefas em Londres. Não houve nenhum escândalo e podemos, mais uma vez, notar que a cooperação entre Ucrânia e Reino Unido só aumenta constantemente e estamos encontrando novas oportunidades para nós mesmos. Será que Zaluzhny tem um papel ativo nisso? Bom, se ele tem, pode, claro, colocar isso na conta dos seus méritos, junto com a Ucrânia. Assinamos um acordo marcante, o primeiro do seu tipo, sobre uma nova parceria entre o Reino Unido e a Ucrânia, que reflete o enorme compromisso existente entre nossos países. Tenho orgulho de dizer, em nome do Reino Unido, que estamos com vocês não só hoje ou amanhã, neste ano ou no próximo, mas pelos próximos 100 anos. Além disso, o ex-comandante-chefe já declarou várias vezes que sua prioridade é trabalhar pelo bem da Ucrânia, independentemente do cargo que ocupe. Centenas de ataques atingiram a Rússia, e isso é só o começo. Os drones ucranianos estabeleceram um novo recorde. Agora os ataques infernais chegam até a Sibéria. O momento crítico chegou. A crise da gasolina está em todo lugar. Os postos estão nervosos, a logística está colapsando, os preços estão subindo.
A economia russa, que era sustentada pelo petróleo, está começando a sufocar devido à sua própria dependência. O Kremlin está tentando freneticamente apagar os incêndios com comunicados, mas as chamas ainda não foram extintas. Contra! O que está realmente acontecendo na Federação Russa neste momento? Não perca esta informação. Os ataques às refinarias russas de petróleo há muito deixaram de ser episódios isolados. Eles se transformaram em uma campanha sistemática. Putin entende. Ele já entende 100%, como se diz em ucraniano, em que enrascada se meteu. Em 2025, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram refinarias de petróleo e depósitos de combustível da Rússia e dos territórios ocupados pelo menos 142 vezes. Isso é 51% a mais do que no ano anterior e quase 8 vezes mais do que no primeiro ano da guerra em grande escala. Segundo cálculos da publicação Vyortscan, em 2024 foram registradas 94 ataques, em 2023 apenas 27 e em 2022, 18. Esse aumento acentuado se explica não apenas pelo fato de as autoridades russas serem cada vez mais forçadas a admitir os ataques, mas também pelo fato de a Ucrânia estar percebendo o efeito prático dessas operações. Postos de gasolina fecham na Rússia e em algumas regiões há limites para viagens de férias sem acompanhante. Tudo isso em um país que vive de hidrocarbonetos. No entanto, mais importante do que a escala dos ataques é a sua eficácia. Se o número de ataques é impressionante por si só, o fator decisivo continua sendo a sua eficácia. E não se trata de queda de destroços, mas sim de danos confirmados. Desde instalações fora de operação até incêndios de grande escala que paralisam o processamento por semanas. Em quase 4 anos de guerra, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram pelo menos 281 ataques a refinarias e depósitos de petróleo. Desses, pelo menos 230 foram bem-sucedidos, ou seja, 82%. Durante todo o período da chamada Operação Especial, mais de 100 refinarias, depósitos de petróleo e terminais marítimos foram atingidos. Armazenamento e transbordo de petróleo. As regiões do sul da Rússia continuam sendo as mais vulneráveis. Entre eles estão as refinarias de petróleo de Ilsk e Afipsk, na região de Krasnodar, cada uma das quais foi atacada pelo menos 10 vezes. A refinaria de Tuapse, assim como a refinaria de Volgograd. Além disso, depósitos de petróleo e terminais na região de Rostov e na Crimeia anexada foram atingidos regularmente. No entanto, a geografia já há muito ultrapassou as regiões de fronteira. No Distrito Federal Central, a refinaria de Ryazan foi atacada pelo menos 13 vezes, o que a torna um dos alvos mais frequentemente atingidos no interior do território russo. O ano de 2025 foi não apenas mais intenso, mas também significativamente mais profundo em termos de alcance. As capacidades das Forças Armadas da Ucrânia realmente se expandiram significativamente. Se há um ano os ataques eram feitos na fronteira, em refinarias de petróleo e com drones de baixa potência, hoje grandes drones conseguem chegar até Ufa, na região de Leningrado, e até mesmo a Urta, na República de Komi. Se no ano passado o alvo mais distante foi a refinaria de Salavat, em Bashkortostan, localizada a cerca de 1.300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, este ano os drones ucranianos chegaram pela primeira vez à Sibéria, atacando a refinaria de petróleo de Tyumen, a cerca de 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana. O efeito desses ataques começou a se refletir diretamente no mercado interno de combustíveis da Rússia. Segundo dados do serviço russo da BBC, de agosto a outubro, houve interrupções no fornecimento de gasolina em pelo menos 57 regiões do país. Os primeiros a sentirem dificuldades foram os moradores do Extremo Oriente, Zabaikalе, Primorye, da região de Sakhalina e dos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, onde há uma quantidade limitada de grandes. As refinarias de petróleo e a logística tornam o mercado especialmente vulnerável a qualquer tipo de interrupção. Formaram-se filas quilométricas nos postos de gasolina e algumas marcas de combustível eram vendidas em quantidade limitada. E os moradores reclamavam cada vez mais da instabilidade no fornecimento. Os preços dos combustíveis começaram a subir em agosto. Foi justamente nessa época que a escassez de gasolina na bolsa começou a bater recordes históricos. E isso continua acontecendo até agora. A gasolina I-92 está sendo negociada acima de 74 mil hryvnias por tonelada e a I-95 acima de 80 mil hryvnias por tonelada.
Já no início de setembro, a crise da gasolina atingiu a região central da Rússia. E até o final do mês, problemas com gasolina foram observados até mesmo em alguns postos de Moscou. Um episódio particularmente emblemático dessa série de ataques foi o Deep Strike na refinaria de petróleo de Syzran, na região de Samara. Acima das pessoas vivas, ali agora passou a defesa aérea, bem ali estão atacando agora. Estão atacando muito baixo, bem baixo mesmo, acima das pessoas vivas. Os bombeiros e as ambulâncias vão e vêm sem parar. Durante 1 hora, eles ainda ficaram esse tempo, enquanto não havia luz, enquanto não havia internet. Durante 1 hora. Ou seja, bombeiros e ambulâncias iam todos na mesma direção. Os policiais de trânsito também foram embora. Todos estão indo na direção da fábrica. Os ataques atingiram 2 alvos energéticos da cidade ao mesmo tempo. O principal alvo foi a própria refinaria de petróleo de Syzran. Os drones ucranianos atingiram a unidade de processamento primário de petróleo, a Lovia VT6, uma unidade de dessalinização elétrica e de destilação atmosférica a vácuo, com capacidade projetada de até 6 milhões de toneladas de petróleo por ano. É fundamental destacar que a refinaria de Syzran possui apenas uma unidade desse tipo. E, em caso de danos graves, isso significa praticamente a paralisação total do ciclo produtivo da empresa. Além da infraestrutura de refino de petróleo, os drones também atingiram o setor de energia da cidade. Em particular, uma das subestações elétricas, provavelmente a APE Syzranskaya, com capacidade de 220 kW. Como podemos ver, a dinâmica está aumentando. Os ataques das forças armadas da Ucrânia estão se tornando cada vez mais sistemáticos, abrangendo novas regiões e penetrando mais profundamente na Ucrânia. Se o ditador russo não escolheu o caminho da paz, 2026 promete ser ainda mais intenso em número de ataques, profundidade de penetração e consequências para a Rússia. Urgentemente surgiram novos detalhes chocantes das negociações entre Zelensky e Trump. O pior é aquilo que ficava atrás de portas fechadas. Putin não conseguiu convencer os americanos. O Kremlin se entregou sozinho. A Europa colocou a mão no ombro do presidente da Ucrânia. Decisões urgentes foram tomadas. O início de janeiro será sem guerra. Previsões chocantes na reportagem em instantes. Um dos dias diplomáticos mais ativos do ano. Tivemos um ótimo encontro. Conversamos sobre muitas coisas. As negociações sobre a Ucrânia chegaram à fase final. Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, após 3 horas de negociações a portas fechadas na Flórida, declararam que alcançaram grande progresso no caminho para a paz. Acredito que estamos nas etapas finais das negociações. Vamos ver. Caso contrário, isso vai durar muito tempo. Ou isso vai acabar, ou vai continuar por muito tempo. E milhões de pessoas ainda vão morrer. Milhões. Ninguém quer isso. Eu resolvi 8 guerras, e esta é a mais difícil de todas. Mas eu acredito que vamos conseguir. Dessa vez, Zelensky e Trump falam sobre algumas semanas, após as quais os parâmetros do acordo de paz ficaram muito mais claros. Trump declarou que cerca de 90% das condições já foram acordadas e as garantias de segurança entre Estados Unidos e Ucrânia estão 100% definidas. Antes de conversar com Zelensky, Trump ligou para Putin. A última vez que o ditador do Kremlin e Trump conversaram por telefone foi em 16 de outubro. O assessor de Putin afirmou que a conversa aconteceu por iniciativa de Trump e durou mais de 1 hora. Com esse interesse mútuo, avançar no caminho para uma solução pacífica e duradoura na regulação do conflito ucraniano. Donald Trump ouviu atentamente as avaliações russas sobre as reais perspectivas de se chegar a um acordo. Trump acredita que já é possível dizer que, em breve, é bastante provável uma reunião trilateral entre os Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. E que até mesmo Putin está seriamente disposto a estabelecer a paz com a Ucrânia. Putin quer que isso aconteça. Ele me disse isso de forma muito clara. E eu acredito nele. No âmbito do acordo, foi firmado um acordo de segurança muito forte, no qual também participarão países europeus. Penso que os países europeus demonstraram ser excelentes e estão totalmente de acordo com esta reunião, ansiosos por chegar a um acordo. São todas pessoas maravilhosas. Donald Trump acredita que a Ucrânia descobriu muita coragem e infligiu enormes perdas ao inimigo, mas já é hora de acabar com o guerra. Ele até falou sobre a disposição de se apresentar ao parlamento da Ucrânia, explicando a necessidade de um acordo de paz.
Ao mesmo tempo, os líderes europeus continuam discutindo os próximos planos de reconstrução e segurança do nosso país. Nossas equipes estão trabalhando conforme planejado, em particular nos aspectos financeiros da reconstrução da Ucrânia e nos próximos planos, para avançar estrategicamente passo a passo, para encerrar a guerra, garantir a paz e todos os próximos passos. Falamos sobre um plano de 20 pontos. Nossas equipes já cumpriram 90% desse trabalho. Após as negociações, foi realizada uma videoconferência com os líderes da Europa. Para a Ucrânia, um passo fundamental no caminho para alcançar uma paz duradoura são as garantias de segurança. A Europa está pronta para continuar trabalhando com a Ucrânia e nossos parceiros americanos para consolidar o progresso alcançado nas negociações. O principal nesses esforços é que desde o primeiro dia haja garantias de segurança inabaláveis. Na China também declararam que levaram em consideração os resultados das negociações. A China apoia todos os esforços que contribuam para uma resolução pacífica da crise ucraniana e espera que as partes do conflito, por meio do diálogo e das negociações, cheguem o mais rápido possível a um acordo de paz justo, duradouro e obrigatório. Volodymyr Zelensky, ao final das negociações, deixou claro que a questão de Donbás ainda é extremamente relevante. E a posição da Ucrânia sobre isso é clara e difere da posição russa. Desde o início, como eu disse, falamos sobre a necessidade de retirar as tropas do regime de Kiev desses territórios. Nenhuma ação militar. Não vai haver. E nem teria havido se tivessem nos ouvido naquela época. Todos os sinais vindos do Kremlin, inclusive sobre a desaprovação da ideia de um cessar-fogo para realizar um referendo na Ucrânia, mostram que lá não querem isso. Cessar-fogo. Transferência total do controle do território de Donbás? Claro, isso significa a retirada das forças militares do regime de Donbás para além das fronteiras administrativas. E isso diz respeito só ao Donbás ou também a Kherson? De Kherson e, claro, de Paris também. Aqui, como já disse, não vamos comentar completamente nem discutir publicamente pontos específicos. O presidente ucraniano acrescentou que qualquer um dos pontos do acordo de paz que está sendo discutido agora pode ser submetido tanto a referendo quanto à apreciação do parlamento do país. Agora, chegamos a um acordo com os americanos de que teremos garantias de segurança que serão apoiadas pelo Congresso dos Estados Unidos, o que é muito importante também para os parlamentos da Ucrânia. E o plano de 20 pontos, acreditamos, precisa ser aprovado em referendo. Todos entendem que esta é a assinatura histórica mais forte. A equipe ucraniana continuará trabalhando neste ponto do acordo junto com os líderes europeus. Não há alternativa para a paz. Nós acreditamos, junto com os americanos, e aqui temos uma posição única. É preciso acabar com a guerra por meios diplomáticos, pressionar até o fim. Caso contrário, a guerra continuará, Rússia. Sem dúvida, se a guerra continuar, os americanos vão continuar ajudando a Ucrânia junto com os europeus. Porque estamos nos defendendo nesta guerra, estamos lutando, não somos os agressores. A Ucrânia consegue lutar por seus interesses, apesar das condições difíceis. Bem, e o governo ainda precisa finalizar todas as questões em discussão. E isso pode acontecer já nas próximas semanas. A realidade para o Kremlin está se tornando cada vez mais dolorosa. A retaguarda de ferro desmoronou. Putin grita aos quatro ventos que isso é uma falha, mas a verdade já veio à tona. A linha de frente está se rompendo. A direção de Kupiansk está se transformando em uma armadilha. As unidades russas ficaram presas no meio do caminho. Perto de Guliápol, a ofensiva russa virou uma corrida em círculos. A floresta de Serebiansk é o novo ponto de ruptura dos mercenários de Putin. O que está acontecendo lá? Não perca agora mesmo. A Odessa está sob ataque de drones ucranianos. As autoridades locais não revelam detalhes do ataque. O Ministério da Defesa russo informou sobre a suposta derrubada de 3 drones do tipo aeronave sobre a região. De acordo com vídeos publicados em canais do Telegram, o aeródromo militar de Kanska foi atingido. Isso, na verdade, é uma continuação desses ataques. Os alvos mais protegidos, como os aeródromos, são exatamente esses tipos de objetos. E o fato de que em Adigueia os russos não conseguem esconder seus aviões, o fato de que a infraestrutura do próprio aeródromo foi atingida, é um exemplo claro de que a luta não deve ser contra a própria aviação, mas sim contra os locais de baseamento. É justamente lá que ela é mais vulnerável. Parece que a Litva DGI não é a única nova mentira do Ministério da Defesa da Rússia. O canal de TV deles, Zvezda, publicou em 27 de dezembro vários vídeos de Kupiansk, na região de Kharkiv, Ucrânia.
sobre a captura da qual o Ministério vem declarando desde o final de novembro. Os materiais deveriam confirmar o controle da cidade pelos oficiais, porém, em um deles, um grupo de militares russos, ao contrário, recuou e chamou a atenção para os CZT, uniformes militares. Bem, recai sobre você e sobre mim, sobre os cidadãos da Ucrânia, a ideia de que tudo está realmente muito ruim por lá. E surge a percepção paralela de que nosso governo está escondendo algo de nós. Contra drones, existem técnicas, ou simplesmente a defesa antiaérea de neve, como nossos defensores chamaram esse vídeo. Nele, o ocupante, spoiler, tenta sem sucesso derrubar um FPV ucraniano. Mas no final, esse FPV acaba derrubando o ocupante para sempre. Segundo as Forças de Defesa do Sul, parte de Uliaipole, na região de Zaporizhia, está sob controle dos ocupantes. Foi informado que a situação é complicada. Lá continuam ocorrendo combates intensos. E essa direção estratégica é de suma importância, porque ela representa o caminho principal para a cidade de Zaporizhia, que é o centro regional vital. Os militares russos, por sua vez, fizeram várias tentativas ofensivas. Durante este ano, tentaram avançar para Zaporizhia pelo sul, mas lá encontraram nossa linha de defesa bem fortificada. E, realmente, ao desenvolver a operação militar a partir do leste, na região estratégica de Donetsk, eles concentraram forças significativas e suficientes. E assim, eles deixaram de se deslocar pelo sul e do oriente. Putin não tem conhecimento do que está acontecendo na frente de batalha. Além disso, ele está sendo enganado por seus próprios generais, dizem propagandistas preocupados. E a pessoa não tem consciência do que está acontecendo na frente, mas a palavra completamente, começando desde o início do SVO. Na verdade, é por isso que os membros do EVN têm certeza de que Putin e Versi estão falando um monte de bobagens. No geral, é só o Estado-Maior que cuida disso, o Estado-Maior cuida disso. E agora ele começou a se aprofundar em questões que, consequentemente, não correspondem à realidade, inclusive sobre Kupiansk. Um homem que recebe informações de diferentes fontes, inclusive, digamos, de fontes meio oficiais. Ou seja, não é oficial, mas é um segredo, por assim dizer. Não apenas dos generais. E pensar que Putin é tão estúpido, que não entende o que está acontecendo e que alguns generais estão repreendendo e que é por isso que ele está executando toda essa ação planejada, claramente planejada. Enquanto o exército russo de Putin passa vergonha, o ucraniano está destruindo o inimigo. Aqui, por exemplo, imagens da floresta Serebriansky, que fica na direção de Lyman, na linha de frente. Nelas, os drones ucranianos destroem o inimigo de forma definitiva e irreversível. Por hoje é só da minha parte. Eu sou Darina Hutskala e estive com vocês. Mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!